A gente começa o programa de hoje falando do Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! Diga lá, Gabriel, quais são as quentes da Raposa, né? Pois então, Rafa, vou começar por notícia ruim então hoje. A torcida aí que tá acompanhando nossa programação durante o dia já viu, né? O técnico Paulo Pessolano foi julgado hoje pela manhã pelo Superior Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, e ele pegou aí um gancho de 3 jogos. Vamos aí por partes. O Pessolano foi expulso na partida contra o CSA, lá aquele episódio que ele puxou o árbitro ali pela camisa. Por aquele episódio, ele pegou 2 jogos de suspensão. Já cumpriu aquela famosa suspensão automática, e vai cumprir mais um. Esse mais um seria semana que vem, contra o Sampaio Correia, na terça-feira. O Cruzeiro ainda vai tentar entrar com... Contra o Náutico agora, não? Então, contra o Náutico, ele tá suspenso, mas é por causa da expulsão contra o Grêmio, né? A expulsão foi antes do julgamento. Isso, nesse final de semana. Ei, Pessolano, tá difícil, hein, Pessolano? Perdendo a conta. Ou seja, o Cruzeiro não poderá contar com o técnico aí por pelo menos pelos próximos 2 jogos. Vai assumir no lugar dele o Martim Varini, né? Que é um auxiliar técnico dele. A torcida do Cruzeiro tá conhecendo o trabalho dele. Eu queria saber de você se essa ausência, a gente já até estava comentando disso ontem, Seabra. Essa ausência dele faz falta muito ao time ou não? Olha, o Pessolano mesmo já disse algumas vezes que prefere até ver o jogo de cima, né? Então, pra ele acaba sendo bom. Mas tem algumas coisas aí, assim, pra mim, essa suspensão dele ficou não é de bom tamanho, não, ficou de ótimo tamanho. Eu esperava muito mais. Eu achei que o Pessolano, pela ficha corrida aí, pelas várias expulsões, pelas várias advertências até, não só expulsões, mas advertências mesmo, cartão amarelo, juiz indo lá, depois ele vai pra cima do Rafael Claus, depois ele pega no árbitro, depois ele foi expulso contra o Grêmio, na minha opinião até de forma injusta nesse último jogo dele, do Cruzeiro, né, no domingo, no final de semana. Eu achei que ele ia pegar um gancho muito maior. Então essa punição dele aí ficou de grandíssimo tamanho, ficou ótima pra ele. Eu espero que o Pessolano, a partir de então, ele já tinha prometido pros jogadores, inclusive, que não seria mais expulso. A promessa já foi pro espaço porque ele foi expulso contra o Grêmio, né? Isso foi antes. Eu espero que o Pessolano, não é uma questão de ter razão ou não ter razão, gente. Ter razão ou não ter razão no futebol, ok, faz parte. Eu acho, inclusive, o lance do CSA, já disse várias vezes aqui pra mim, o cara deveria ter sido expulso, o jogador. Mas a forma dele reclamar, a forma dele contestar a marcação da arbitragem, não pode ser da forma como ele tá fazendo. Tá aí, a punição tá aí. Ele vai prejudicando o Cruzeiro e vai ficando marcado. Pior é isso, né? Sim, também teve a expulsão contra o Fluminense, pra quem não se lembra, ali na volta das quartas de final da Copa do Brasil, que ele partiu pra cima do Rafael Claus. Parece que se ninguém segurasse ele ali à beira de campo, ele ia bater no Rafael Claus. Ali o Pessolano, ele pegou apenas um jogo de suspensão. Como o Cruzeiro naquela ocasião foi eliminado da Copa do Brasil, ele ainda não cumpriu essa partida, por isso o Cruzeiro deve entrar aí com recurso. Era o que a gente mesmo comentava aqui, havia um receio dele pegar mais jogos de suspensão, vamos dizer assim, para dar um susto, para o Pessolano, abaixa sua bola aí. Não é assim que as coisas acontecem, não. Ô Lely, e aí, o que você achou dessa quantidade de jogos? Para mim ficou de ótimo tamanho, porque eu esperava pelo menos o dobro disso. Um abraço, Seabra. Principalmente pela expulsão contra o CSA em Maceió, né? Quando o Pessolano quase foi às vias de fato com o árbitro daquela partida. Mas de qualquer maneira, ele tá suspenso, pegou aí um jogo pela expulsão contra o Fluminense, 2 pela expulsão contra o CSA. O do jogo contra o Fluminense já foi cumprido, né, Gabriel? Não, ainda não. Não, ainda... O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, ele ainda não cumpriu, não. É verdade. É por isso que ele vai cumprir essa na terça-feira, ou essa da terça-feira é relacionada à Série B? Não, a da sexta-feira... Não, da sexta é relacionada à sexta é a expulsão automática. Isso, do CSA. Da sexta é automática, da terça... Isso. É a da punição. É porque ele foi expulso na partida ali contra o CSA e ele já cumpriu no próximo jogo. Ele vai matar do CSA na terça-feira. Isso, aí mataria já na terça-feira a próxima. E a outra do Fluminense fica pendurada ainda. Isso.
Que isso, gente, é muita suspensão. Ontem você falou. Já você vê, a gente tem que ficar aqui traduzindo as suspensões do Pesolano, pelo amor de Deus. Mas o Seabra falou se tem motivo ou não, que ele tem que se controlar. Isso sem dúvida, mas eu também vejo da seguinte maneira, viu, Seabra? O camarada tá ali, igual o jogo contra o CSA. O lance foi na frente dele e o camarada do CSA quase quebrou a perna do jogador do Cruzeiro. Foi do Rômulo. Não, tem toda a razão, era pra ser expulso mesmo. Aí é difícil segurar. Né? E você ainda ter que conviver com todos os problemas apresentados pela arbitragem, claro, era pro Pesolano estar até um pouquinho mais tranquilo pela tabela, pela colocação do Cruzeiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas é esse o técnico do Cruzeiro. Qual é a palavra mais utilizada por ele? Intensidade. E ele também é um camarada intenso e explosivo também. Só para falar de um dado aí, o Varini estará no jogo contra o Náutico e provavelmente também contra o Sampaio Corrêa na semana que vem. Ele comandou o time 5 vezes nessa temporada à beira de campo. Foram 4 vitórias e apenas uma derrota. O Varini também é pé quente aí. E aí a gente vê que é um trabalho em conjunto, né? Porque quando o Pesolano veio pro Cruzeiro, ele trouxe ali a sua trupe uruguaia e a gente vê que é um trabalho em conjunto, não é só o Pesolano, não. O Pesolano vem fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro, não tem dúvida de estar aí na tabela, né? Não tem nem como contestar, contra números, no argumentos, né? Ele demonstra claramente a cada rodada, a cada jogo, que ele conhece o time do Cruzeiro na palma da mão. Ele sabe o que extrair, aonde improvisar, aonde não improvisar, quem não colocar em tal posição. Ele demonstra claramente que ele conhece o elenco do Cruzeiro. Até na entrevista dele recente, foi pro Esporte Espetacular até, ele falou sobre seleção uruguaia, né? Que é o sonho dele, colocou o Brasil como favorito na Copa do Mundo, favorito número 1, inclusive, o Brasil primeiro favorito e o sonho dele é treinar a seleção uruguaia, coisa que ele já tinha até falado sobre isso, né? E por falar no jogo aí contra o Náutico, atenção em torcedor cruzeirense, os ingressos já estão quase esgotados, hein? Até hoje, às 4 da tarde, a venda estava aberta apenas para sócios. Foram 14 mil ingressos vendidos, lembrando aí que a torcida, o Independência cabe ali aproximadamente uns 22, 23 mil. Reforçando pro torcedor do Cruzeiro que você falou, o jogo é no Independência. Sim. Vai pro Mineirão ou não, que vai ter festival de música lá, viu? E tem um outro dado importante. Hoje o metrô de Belo Horizonte anunciou que vai entrar de greve a partir de amanhã. E a gente vê muitos torcedores que vão à Independência, jogos do Cruzeiro, Atlético, América, utilizam o metrô como transporte e sexta-feira provavelmente não vai ter metrô pro Horto. Seria a forma mais rápida da galera chegar ao estádio, né? O Seabra usa também o metrô, a forma mais rápida da galera chegar em casa. No trabalho. É verdade. E vamos de notícia boa agora? Agora sim, fala pra gente aí das notícias boas, Gabriel. Ontem nós estávamos falando dos jogadores que estavam voltando aí de lesão, né? Como o Jajá, o Giovani. Hoje, o meia João Paulo, ele começou sua transição pro campo. Lembrando aí, o João Paulo é um meia, foi muito utilizado no Campeonato Mineiro, estava sendo titular pelo esquema do Pesolano. Minha dúvida é, será que ainda vai demorar algumas semanas pro João Paulo ele adquirir uma forma física ideal, uma condição de jogo? Será que o João Paulo em 100% voltará a ser titular do Cruzeiro aí, um camisa 10? Boa pergunta, hein? E aí, Lélio, Gustavo? Não, repita a pergunta, por favor, Gabriel. Não, o João Paulo, o meia, tá voltando de lesão. Transição física, vai voltar pro campo. Será que ele 100% volta a ser titular no esquema do Pesolano? Não. Lembrando que o técnico utilizou ele muito no Campeonato Mineiro. Sim. Ele foi titular, mas ele, pra falar a verdade, ele nunca convenceu, né? Que ele seria o dono da posição. Então, depois desse longo período aí, ele não joga desde o Campeonato Mineiro, né? Ou desde o jogo contra o Remo pela Copa do Brasil, depois eu nunca mais vi o João Paulo. Você pode depois até me corrigir, mas eu acho que não tem espaço para ele agora mais não, viu? Final de temporada praticamente, difícil.
E aí, Seabra, dá pra correr atrás do tempo perdido, entre aspas, né, gente? Porque ele tava lesionado, não foi por culpa dele. Dá pra voltar a ser titular no esquema do Papa Pesolano? Não vejo. Eu concordo com ele. Pra esse ano, acho que sem possibilidade, sem chance. O Cruzeiro hoje tem um esquema bem definido. Claro que a gente vê, o jogador vai chegando, o Pesolano vai colocando em campo. E aí, daí a pouco ele testa alguém pra armar, daí a pouco ele testa alguém na direita, alguém na esquerda e tal. Mas eu não vejo o João Paulo. E as chances que ele teve também, pelo menos pra mim, ele não aproveitou. Eu não vi o João Paulo tendo esse futebol pra ser titular, nossa, expectativa dele voltando, não acho não. E eu tenho a impressão também que o Pesolano se adaptou muito, né? Ele se adapta rapidamente com essas lesões, perde ali 2 laterais direitos de uma vez, perde um meia de uma vez, ele vai se adaptando o seu esquema pra... A gente tá vendo aí a liderança do Cruzeiro, quantos pontos de vantagem, o jeito que o time joga não muda direito, as peças mudam, mas o time joga da mesma forma todo jogo. É um problema aí na cabeça do Pesolano, mas que ele parece que se adapta muito bem. O Pesolano tem uma forma, vamos dizer assim, diferente do que a gente está acostumado no futebol brasileiro. Ele não tem muito problema de colocar atacantes no time, ele não tem muito problema de jogar sem um lateral direito, por exemplo, de ofício, né? Claro que alguém vai cair ali, mas não é um lateral direito de ofício, ou um lateral esquerdo de ofício, ou, sei lá, um volante jogar como zagueiro, daí a pouco ele... outro dia a gente estava até vendo não me lembro qual jogo que foi, mas o Machado estava fazendo essa função. Ele jogava como um terceiro zagueiro quando o Cruzeiro estava sem a bola. Quando o Cruzeiro estava com a bola, ele atacava, ia lá pra frente. Daí a pouco voltava, recompunha lá atrás. E outro dia o Pesolano colocou 5 atacantes no time e o Cruzeiro acabou virando o jogo contra o Londrina, se eu não me engano. Então os esquemas do Pesolano, é por isso que a gente fala, às vezes parece uma coisa meio doida, meio, nossa, o que esse cara tá fazendo, mas tá dando certo. O Cruzeiro tem 10 pontos à frente do segundo colocado, o Cruzeiro tá sobrando na Série B, então não dá pra questionar o trabalho do Pesolano, né? E só um detalhe aqui, Gabriel, vale a pena lembrar que a rodada 26 começou ontem com a vitória do Sport, né? Venceu a Chapecoense 1-0 lá na Ilha do Retiro. Olha o Sport chegando aí. Meu Deus, jogo primeiro tempo, um verdadeiro colírio de soda cáustica, tá? Mas depois o jogo melhorou um pouquinho na segunda etapa e como é que é o nome do cidadão lá? O Facundo Labandeira Castro foi o autor do gol, ele entrou no lugar do Giovani, a torcida pegou no pé do treinador do Sport. E aí, depois do gol, a turma toda olhando pro treinador e falando: professor, você tinha razão, viu, Claudinei Oliveira? Foi o autor do gol. O Sport sobe na tabela de classificação, tá ali no 5º lugar, mas tem todos os outros times que ainda vão jogar nessa 26ª rodada. O Tombense, inclusive, que pode recuperar essa 5ª colocação, tá um pontinho atrás do Sport no momento. E o Sport tá ainda longe do G4, hein? O Vasco, que é o 4º colocado, tem 5 pontos a mais que o Sport Clube do Recife. Só pra... E nessa rodada é Bahia e Vasco, né? Bahia e Vasco na Fonte Nova, Mané, e com todos os ingressos vendidos. E o Lélio, Gustavo, tiveram que abrir até um setor extra lá pra torcida do Bahia, cara. Então o bicho vai pegar. Empatezinho aí, Lélio, empatezinho nesse jogo, meu amigo, bom demais pro Cruzeiro, provavelmente vai terminar assim. Não, eu acho que o Bahia consegue vencer esse jogo, não é possível. Esse jogo, pro Cruzeiro um empate aí seria sensacional. Maravilhoso, né? Segura o Bahia com 45, né? Porque o Bahia tá com 44 e o Vasco com 43, mané. E no dia do jogo do Cruzeiro com o Náutico, a gente tem o Grêmio em campo também, um pouquinho mais cedo, 7h, contra o Ituano, Gabriel. Mas cá pra nós também que isso nem é mais uma preocupação, né? Do Cruzeiro, agora é só uma questão de tempo. Segundo aí os matemáticos. Vamos ver. Claro que o Cruzeiro... responsabilidade da afirmação que você faz. Claro que o Cruzeiro fez o primeiro turno impecável e vem fazendo um ótimo segundo turno. Ou seja, o Cruzeiro não tá dependendo de ninguém. Vai subir por méritos próprios, né? Mas se contar com a ajuda, é melhor, né? Os próximos jogos são Cruzeiro e Náutico, né? Na sexta-feira, depois Sampaio e Correia fora. E aí vem 2 jogos em sequência em casa. A gente vem fazendo aí reportagens com matemáticos, questão de estatística para saber quando o Cruzeiro poderia, né, garantir o seu acesso. Aí teria depois em sequência Cruzeiro e Criciúma e Cruzeiro e Operário em casa. E o Cruzeiro
venceu esses 2 confrontos fora, né? Olha, ganhou do Criciúma ganhou do Criciúma e do Operário. Dependendo do que acontecer aí, nesses 2 jogos aí pode ser a festa da torcida já. O Cruzeiro já vai estar garantido. Porque se o Cruzeiro vence o Náutico, depois vence o Sampaio Corrêa, vence o Náutico na sexta no Independência e o Sampaio Corrêa fora de casa, então, segundo a matemática, né, tá garantido. Mudando um pouquinho de assunto, um assunto que hoje gerou repercussão. O Léo, zagueiro, acionou o Cruzeiro na justiça cobrando uma dívida de 13 milhões de reais. Hoje também surgiu a notícia do Pastana, aquele diretor de futebol que chegou com o Mozart também. Meu Deus. Cobrando o Cruzeiro na justiça. Esse caso do Léo, por exemplo, queria perguntar para vocês, pro Lélio. Léo poderia ser considerado aí um ídolo da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro mudou de associação, tem esse negócio agora de SAF, a gestão muda. Quando um jogador vem a público, vai à justiça e cobra o clube, o filme, mesmo ele cobrando seus direitos, o filme dele fica um pouco queimado perante a torcida, Lélio? Claro que não, porque eu, assim, com sinceridade, tem gente que não entende, mas nós, como trabalhadores, cara, nós temos que compreender. Foi um acordo na justiça, sabe, e o clube tem que pagar. Como trabalhador, ele tem que receber. Eu acho que o torcedor precisa também entender o lado. Mas ele ganha muito. Pois é, mas é o direito dele ganhar muito, né? Achou quem pagasse, não cumpriu, foi na justiça, atrás dos seus direitos. Eu, na minha opinião, eu acho que não devia queimar filme nenhum, não. E aí, Seabra? Não, o Lélio tá certo, é isso mesmo. Eu sei bem como é que é isso. Quando não paga, tem que ir na justiça, não tem conversa. Isso é direito do trabalhador. O jogador de futebol, às vezes, é visto como o milionário, o que não precisa disso, né? O que tem que amar o clube. O jogador de futebol é um profissional, gente. Aquilo ali é o trabalho dele. O errado não é ele, não. O errado é quem prometeu e não cumpriu. O errado é quem colocou na carteira de trabalho ou num contrato, você vai receber isso e aquilo, e depois de tantos X anos e tal, não pagou. Esse é que é o errado. As pessoas precisam aprender a olhar o lado certo da história. Quem tá errado não é o jogador que entrou, não. O Léo que tá lá na Chapecoense, né? E ontem o zagueirão que joga com ele, o Vitor Ramos, velho conhecido nosso lá, né? Na época que eu tava na Bahia, ele jogou no Vitória. Cometeu um pênalti lá que a arbitragem simplesmente esqueceu de olhar no VAR, né? Mas tudo bem, tá lá o Léo agora seguindo Vida Nova na Chape. E vamos ver, né, Gabriel, o que vai dar disso aí, mais um processo contra o Cruzeiro. Seu destaque final, Gabrielzão? Então, o Cruzeiro amanhã fecha a preparação, né? Pro jogo contra o Náutico. O Cruzeiro aí que tem um bom retrospecto na Arena Independência esse ano, foram 5 partidas com 4 vitórias e apenas 1 empate. Vamos ter Independência lotado, alguns ingressos aí restantes e vamos ver aí, né, questão de contagem regressiva pro Cruzeirão.